Ah, sim. Agora tá. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que essa nossa tarde chuvosa seja abençoada, né? Que a gente sempre agradece pela chuva, né? Principalmente na nossa cidade. Eu queria fazer um lembretinho rápido, que eu acho que é um lembrete bem importante sempre, da cesta básica, né? Que acho que a gente sempre reforça, porque toda ajuda sempre é bem-vinda. E são hoje 80 famílias e crianças que são atendidas. Para o mês de junho agora, o que está sendo, assim, que está tendo mais necessidade é o leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar. Aí quem puder trazer, pode trazer só um, não precisa trazer todos, né? O que trouxer será bem-vindo e vai ajudar bastante, né? Muito bem. Vamos então nos tranquilizar, sentir esse ambiente que já foi preparado desde o começo do dia para nos receber, sentir luzes delicadas que caem sobre nós, serenando o nosso espírito, abrindo nossas mentes e o nosso coração para receber a lição desta tarde. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, querido Pai. Agradecemos pelas lições que sempre chegam até nós, querido Mestre Jesus. E agradecemos pela acolhida tão carinhosa a todos os dirigentes desta casa. Que nossa irmã Renata possa ser iluminada para que fluam as palavras e que nós possamos estar abertos para recebê-las com muito carinho. Que assim seja, graças a Deus. E a Renata hoje vai falar sobre a razão e o dever. Tema bem sério, né? Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, para conversar hoje com esse tempinho frio, né? Gostoso, bom para quem teve coragem de sair de casa, né, para vir até aqui. Os amigos nossos que estão na internet estão melhores, né, porque estão resguardadinhos, enfim. Mas hoje nós vamos falar a respeito da razão e do dever, né? E o texto começa dizendo o seguinte, que as reclamações a respeito das dificuldades que nós temos é muito comum entre nós seres humanos, né? Então nós vivemos reclamando de tudo. Mesmo que inconscientemente, nós fazemos certas colocações, né, certos questionamentos e acabamos reclamando de algumas coisas. De forma aberta ou de forma velada, né, as pessoas se consideram injustiçadas pela vida. Só que ninguém para pensar por que aquilo não pode ter acontecido com elas, né? Eu sempre me pergunto, eu falo assim, ao invés de falar, por que comigo? Por que não comigo? O que eu tenho de diferente do meu irmão que eu não posso passar por essa dificuldade, né? Esse puxão de orelha que eu levei veio me ensinar o quê? Né? O que eu preciso fazer para mudar para que não aconteça isso de novo comigo? Então, são coisas que nós precisamos questionar também. Muitos de nós, né, acham que deveriam ter mais do que têm, né, que merecem, né? A frase é assim, ó, reputam merecer mais do que têm. Quer dizer, qual é a necessidade da gente querer ter mais daquilo do que nós temos, né? Se nós pararmos para pensar, não só materialmente falando, né, nas coisas de bens materiais, como alimento, vestuário, a moradia, não. Mas em outros quesitos que vão muito mais além do que isso, nós paramos para pensar e olhamos que tem irmãos nossos que estão em situações muito piores. Então, nós temos que agradecer a todos os instantes tudo aquilo que nós temos. E parar com essa história de querer achar que o belo é só aquilo que a gente enxerga no externo, né? Esse estereótipo de beleza, que todo mundo fica à busca disso, para quê?
essa beleza vai acabar, gente. Ela acaba, né? Todos nós somos perecíveis. O que não acaba é o que está dentro da gente. Então, feliz daquele que alguém chega perto e fala, nossa, como você está lindo hoje. Você fala, meu Deus, mas o espelho da minha casa está errado. Porque eu olhei lá, não vi nada desse lindo que estão falando. De onde sai essa beleza? Sai de dentro da sua alma, né? Sai de dentro do seu olhar, dos seus olhos, do seu sorriso, né? O seu sorriso só confirma aquilo que os seus olhos explanam a seu respeito. Então, nós precisamos começar a entender e a principalmente enxergar a vida dessa outra maneira. Porque todo mundo tem algo que deve ser elogiado, todo mundo tem algo de bom, né? Tem uma parábola, né, que Jesus falava do cão que ele encontra, né, já desmanchando, tal, ele pega, olha e fala, que belos dentes, né, que belo sorriso que ele tinha. Gente, é óbvio, nós temos que começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? E feliz daquele que vê o outro através dessa carcaça, né? Através desse invólucro que nós temos, que é perecível, que vai acabar. É óbvio que todo mundo, quando pega uma fotografia, eu quando pego uma foto de 30 anos, eu falo, meu Deus, né? Era outra pessoa. Mas sabe que às vezes, em outros aspectos, eu até me prefiro hoje? Porque a gente amadurece, a gente muda, né? Então as coisas, o olhar continua o mesmo, o sorriso também. Às vezes amarela mais um pouco, né? Porque o tempo vai passando, né? A gente brinca, fala assim, esse sorriso amarelado, não sei o que lá, mas é o desgaste do tempo. Nós sabemos que isso acontece com todo mundo. Mas existem coisas que nós vemos dentro de nós que são muito melhores, porque o aprendizado, ele foi válido, né? Você, feliz daquele que olha para trás e consegue perceber que se tornou uma pessoa melhor, que consegue perceber que se manteve intacto quando foi atingido por tantas coisas ruins, porque como tem gente querendo atingir, né? Afe Maria, Jesus... Olha, eu brinco, eu falo assim, Nossa Senhora da bicicletinha, dai-me equilíbrio. Ela precisa me dar equilíbrio, porque senão eu caio, entendeu? Porque a coisa é tão feia, gente, que não dá, né? Mas, enfim. Muitos gostariam que os seus esposos, suas esposas, né, fossem mais compreensivos. Mas será que estão fazendo alguma coisa para que isso mude? Outros gostariam que seus filhos fossem mais estudiosos e comportados. Gente, filho não vem com um manual de instrução, tá? Quem tem filho aqui sabe, não vem. A coisinha rica nasce, enche a vida da gente de alegria, mas dá um trabalho danado, danado. Você tem que ser espelho, você tem que ser exemplo, e feliz daquele que consegue dar um bom alicerce para o filho. Porque depois eles vão alçar voo sozinhos, eles não são nossos, eles são do mundo. E não adianta a gente pensar que fomos fracassados quando nós não conseguimos algumas coisas deles. Eles são pessoas individuais, eles são espíritos, assim, alheios à nossa vontade. Não vão fazer nada do jeito que a gente quer. Não é um moldezinho que eu vou lá e fico carimbando do jeito que eu quero. Eles aprendem as coisas que nós ensinamos, mas eles vão caminhar sozinhos com as próprias pernas. Que pena se eles derem um mau passo. Pena, nós fizemos a nossa parte. Agora, se eles estão escolhendo um outro caminho, se eles não estão acreditando naquilo que nós estamos falando como experiência, é uma pena. As pessoas aprendem pela dor ou pelo amor, não é? Então, mesmo sendo filhos, nós estaremos ali do lado, ajudando, né? Amparando, protegendo, fazendo prece, oração, enfim. Os pais são sempre assim, mas eles foram avisados. Então, aí vem aquela velha frase, né? Eu te avisei, não falei? Então, ninguém aqui precisa se culpar e achar que fez alguma coisa errada, porque não fez, não. Apreciam dispor de um salário mais elevado, né? E menos trabalho. Só besta, né? Que não queria isso. Ganhar um montão e trabalhar um pouquinho. Ai, que coisa, né, gente? Quem não queria isso, não? Mas pensem que essas facilidades da vida, muitas vezes, não são as ideais e nem as necessárias, né? Eu, particularmente, acho que a vida seria muito monótona se eu não tivesse que ficar lá na ponta do lápis fazendo minha continha para saber, nossa, será que eu tenho, não tenho, posso, não posso, faço, não faço? Né? Já pensou? Tudo assim, eu acho que seria mais fácil, né, óbvio, se a gente não tivesse que se preocupar com tantos detalhes, né? Feliz daquele que não precisa fazer isso, que sabe que aquele montante que recebe, ele passa o mês inteiro, né? Diferente. Salário de professor não, né? Sobra mês, falta salário. Sobra mês, falta salário. Então, enfim,
Não adianta, mas a gente já vai estar acostumado com isso. E, enfim, o mês não tem 30 dias para professor, tem 80. Vocês não têm noção. E não acaba nunca, gente. Nunca chega o tal do 5º dia. Minha mãe é professora, então esse 5º dia para mim é uma lenda, desde quando eu sou criança. Porque pedia as coisas, mãe, compra tal coisa. Ah, não, tem que esperar o 5º dia útil. Eu aprendi isso, eu era uma menina titica, gente. Titica, vocês não têm noção, mas tudo bem. E ainda fui seguir a carreira, é doida de pedra. Bom, outros, não, né? Não basta sofrer, você tem que penitenciar mesmo, né? Bom, reclamam das agruras da profissão, né, gente? Quem que não tem as dificuldades no ambiente de trabalho? Mas se a gente parar para pensar, eu já disse aqui, né, quem ouve as minhas palestras sabe, eu já falei muitas vezes isso, eu queria ser dentista, meu pai é dentista, eu queria ser dentista. E não consegui seguir essa profissão, tá? Sou uma pessoa frustrada por conta disso, porque eu sou doida por dentes, né? Então eu olho nas pessoas e falo, aquele aparelho ali não tá certo não, esse sorriso não sei o que lá, enfim. Mas eu desisti muito cedo, porque primeiro que eu era uma menina, e quando me falaram da história da aula de anatomia, eu falei, como que é essa aula de anatomia? Aí ele foi explicar o que era, né? As cabecinhas ali em cima da bancada, tal. Falei, cabeça de gente? Eu falei, não vai dar não, gente. Eu sou uma patife, não posso ver um cortezinho que eu desmaio, não vai rolar isso. E ficou como plano que não iria dar certo, né? Mas eu tinha muito talento. A minha mãe precisava deixar os feijões com caruncho, ficava separado, assim, que ele tinha que ter o buraquinho, porque eu pegava o amálgama que meu pai me dava de presente, a loucura do cidadão, né, amálgama na mão da criança, enfim, mercúrio, brincava com tudo isso. E eu restaurava os grãos de feijão. Aí, quando não tinha grão de feijão, eu furava a parede do quintal, fazia os buracos na parede, para poder restaurar a parede, porque eu queria brincar disso, entendeu? Enfim. Mas é isso, gente, passou, mas eu sou feliz na minha profissão, eu acho que eu não me vejo sentada atrás de uma mesa de escritório, não conversando com ninguém, não vendo gente, eu acho que eu ia pirar, né? Não consigo me imaginar fazendo outra coisa, né? Mas que nós temos dificuldades, isso nós temos, em todos os campos, em todas as áreas. Aqui, se a gente perguntar, cada um tem uma profissão diferente, e todo mundo sabe que é um querendo puxar o tapete do outro o tempo inteiro, um querendo aparecer mais do que o outro, ninguém quer te ajudar a coisa nenhuma. Se alguém te deu a mão, você não vai confiar, porque no primeiro momento a pessoa vai soltar, tá? Então, infelizmente, nós ainda vivemos num mundo assim, tá? A gente precisa pisar em ovos o tempo todo. Qualquer dificuldade que a gente atravesse é sempre injusta, né? Nós não precisamos passar por aquilo, não sei por que eu estou passando por essa dificuldade. Fiz tal coisa, aconteceu tal coisa, mas por que aconteceu isso comigo? Ninguém para pensar que nós fomos livrados, às vezes, de coisas piores. Então, de repente, você tem um desvio no seu caminho por mérito seu. Você iria sofrer um grave acidente, de repente deu uma batidinha ali na esquina que não aconteceu nada, amassou teu carro, e aí você chora, porque eu sou assim, né? Choro, enfim. Mas eu entendo, essas coisas eu já superei, sabe? Eu consigo entender, eu aceito, né? Tem o ditado que diz, aceita que dói menos. Então, eu aceito de boa, tranquilo, mas tem gente que não aceita, não. Quando a gente fala, então, em doença, aí é uma catástrofe, né? Aí a pessoa acha que é uma catástrofe imerecida, ela não deveria estar passando por aquilo, porque onde já se viu, sempre fez o bem, sempre foi boa. Tá bom, amigo, você pode ter feito bem agora, mas e antes? Nós não estamos num planeta que nós vivenciamos só o agora, né? Nós tivemos uma oportunidade bendita de reencarnar num planeta de provas e expiações, que está mudando agora para a regeneração, né? Está passando por um processo de transformação, mas nós tivemos a experiência de conseguir redimir as nossas dívidas, né? De diminuir esse nosso débito. Então, é claro que as coisas vão acontecer conosco, é evidente. Não existe isso. Com uns menos e com outros mais, mas é a questão de evolução de cada um. Ninguém está na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada. Ninguém, nada acontece por acaso na vida da gente. Nós podemos desviar o curso do nosso caminho. Isso a gente pode fazer, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, se eu escolher trilhar um caminho diferente daquele que eu tracei antes de chegar aqui, eu posso passar por algumas dificuldades. Eu posso retroceder na minha evolução, óbvio, ou estacionar. Eu fico parado ali, mas a escolha foi minha.
Eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, né? Assim como tenho a liberdade de fazer muito mais do que aquilo que eu me predispus a fazer. Não, eu ia só ajudar A, B, C e D. Tá bom, não, mas eu vou o alfabeto inteiro. Gostei dessa história de ajudar os outros? Então, tem pessoas e pessoas. Então, a gente precisa entender essa diferença. Tem horas que todo mundo quer jogar tudo pro ar e sumir. Né? Não me lembro qual passagem que foi do Evangelho. E no Sinal Verde também, eu acho que apareceu isso. Que é incrível, né? Você faz o Evangelho, aí você lê o livro, né? É uma complementação, né? É inacreditável. E aí, falando a respeito desse momento que a gente fala assim, chega, não quero fazer mais nada. Não brinco mais, a bola é minha, vou embora para casa e pronto. É um momento em que o espírito da gente está assim, tão atribulado, que ele pensa em desistir. Então, nesse momento de desânimo, a gente precisa falar, epa, ei, onde você vai? Espera um pouquinho. Não, nós estamos juntos aqui, ó, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos nos deixar, contaminar, né, por esse tipo de pensamento, por esse tipo de atitude, porque não vai levar a gente a nada. Imagine ficar lá deitado um tempo desse, né, ótimo para ficar debaixo das cobertas, assim, só com o olho de fora, sem fazer nada. Não, gente, vamos pra luta, não dá. Porque se você não fizer hoje, porque tá chovendo, amanhã vai estar chovendo de novo também, vai estar frio, e o que você tinha que fazer hoje, você vai acumular com o que você tem que fazer amanhã, e vai ficar pior ainda. Então, se tem que fazer, vamos fazer logo, resolver o problema e pronto. É isso que nós temos que fazer com a nossa encarnação. Se nós temos que resgatar alguma coisa, ótimo, venha. No interior a gente diz assim, se o burro é bom, carga nele. Então, vamos pôr carga aqui, ó. O burro tá aqui, vamos colocar carga que a gente aguenta, né? A lei divina é perfeita e cuida de todos. No mundo, há homens injustos, mas não há homens injustiçados. Olha que frase linda. Linda, tá? Porque muitos são injustos, cometem coisas erradas, acabam adquirindo mais débitos do que já tinham, isso a gente já sabe. Mas eles não são injustiçados, não. Cada um está ali, né, com o seu quinhão, fazendo a sua parte, né? Se vai fazer bem ou não, aí a conta é de cada um. O boleto é para cada um pagar. O dever mais elementar entre os homens reside na fraternidade. Então, aquilo que eu disse, né? A gente fazer o bem aos outros, eu acho que é o nosso dever primordial. Eu tenho obrigação de ajudar os meus semelhantes. Se alguém pede ajuda para nós e nós nem respondemos, né? Porque hoje é tão comum o WhatsApp, né? Você fala assim, oi fulano, tudo bem? Eu precisava de um favor seu. A pessoa nunca, ela visualiza, mas ela não te responde. Risca da tua agenda. Sabe? Porque ela nem quis saber o que era. Às vezes você ia pedir uma coisa idiota, uma coisa boba, né? Porque às vezes bate uma insegurança, você quer fazer alguma coisa, né? Igual a mulher, fala assim, essa roupa tá boa, né? Vai lá, tira uma foto, manda pra amiga. Ficou bom assim? E esse cabelo que... Gente, é normal, as pessoas querem a opinião do próximo. Mesmo que ela já tenha uma opinião dela formada, ela precisa ouvir o que o outro quer dizer. É autoafirmação, né? Mas se tem alguém que faça isso com a gente, esqueça. Só que também nós não podemos, como bons espíritas que somos, se essa pessoa um dia precisar da gente, nós vamos estender a mão. Vamos falar, não, eu te ajudo. E sem falar, eu te ajudo, mas você lembra quando você não me ajudou? Não. Aí não vale, né? Nem pensar, porque o pensamento é pior do que falar. Não pode pensar. Tem que ser de coração limpo. Mas que existem pessoas que fazem isso tranquilo. Eles se devem amparar, né, mutuamente. Então, aqui falando ainda da fraternidade, os homens precisam se amparar. Vítimas não existem no mundo. Então, ninguém é vítima de nada. E a criancinha, a bala perdida. Perdida, quem falou que estava perdida? Era a bala achada, entendeu? Ela achou aquela criança que tinha 6 meses de vida. Ela achou aquele menininho de 1 ano, aquele senhor de 60 anos, né? Então, não existe esse acaso, não, né? Nas situações mais dolorosas, há uma matriz no passado a clamar por correção. Então, quanto mais a prova for difícil, maior era a nossa dívida. Então, eu tenho que desempenhar o meu papel da melhor maneira possível para pagar essa dívida logo. Porque eu não vou querer ficar arrastando dívida por muitos milênios, não, né? Vamos pagar logo. Se tem que pagar, paga já. A vida é inesgotável. Ninguém consegue burlar suas regras de equilíbrio. Então, a vida nossa, nós sabemos que o espírito, ele é imortal, né? Então, essa idade cronológica que nós temos aqui não condiz com a idade que o nosso espírito tem, né? E essa luta que nós temos, ela não é de agora. Porque nós que estamos nesse planeta,
Já estivemos em mundos primitivos, em mundos, né, inferiores. Nós estamos passando por esse processo todo de evolução. Então, nós não vamos deixar colocar a perder tudo aquilo que nós já conquistamos, né, gente, por bobagem. Vamos fazer o nosso melhor. Nós temos que prestar bastante atenção nos nossos próprios deveres. Porque quem tem obrigações, quem tem dever, precisa executar da melhor maneira possível. Nós precisamos desempenhar os nossos papéis da melhor maneira. Então, se você foi predestinado a ser pai, seja o melhor pai do mundo. Se você foi predestinado a ser mãe, seja a melhor mãe do mundo. O tio, a tia, o irmão, a irmã, o sobrinho, a sogra. Por que eu não posso fazer isso? O amigo. Que coisa boa que é você ser rodeado de amigos e todo mundo disputar a sua companhia. Infeliz daquele que ninguém... Fulano vai? Ah, não vou mais. Não podemos. Eu me lembro quando eu era menina, a minha mãe usava uma frase que era assim, juntou mais que 3 vai dar confusão. Porque e dava confusão mesmo. Porque dava confusão não comigo, dava confusão entre as outras que ficavam disputando a minha atenção com elas. Então, era confusão na certa. Aí ela já nem deixava. Quem vai? Não. Mais que 3 não vai dar certo, né? 2 era o ideal, 3 já ia dar confusão. Mais que 3, então, aí era briga na certa. E aí, se a gente for parar para pensar, é verdade. Porque quando nós estamos envolvidos com muitas pessoas, a atenção acaba sendo um pouco diferenciada. E nós temos afinidades diferentes com cada um. Não é que você goste mais ou menos, é igual filho, né? Dizem por aí que mãe gosta de filho igual, eu duvido, mas tudo bem. Né? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Tudo bem. Eu tive um filho só, então eu gosto só dele. Mas os outros, né? Já falei que na outra vida eu quero ser filha única. Não volto com o irmão, não. Já foi combinado, né, gente? Eu tenho um probleminha sério, foi combinado isso. Mas, enfim. As pessoas têm afinidade, né, gente? Então, é óbvio que você fala uma palavra mais amiga para um do que para outro. O sorriso é diferente. Mas quem realmente está disposto a ajudar... Pode ser qualquer pessoa que esteja à sua volta. Você vai fazer com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Isso aí não tem nem o que dizer, né? Às vezes, as pessoas entram na vida da gente e o papel que nós desempenhamos para elas é tão importante que nenhuma pessoa que é do seu sangue, né, que é um parente consanguíneo, valoriza tanto aquilo que você fez por ela. Porque não precisa ser muita coisa. Eu posso só emprestar os meus ouvidos, já está de bom tamanho. Eu não preciso fazer mundos e fundos para os outros. Se eu der atenção devida, já está bom. Se eu falar assim, nossa, por que você está assim derrotado? Olha para você, você é tão lindo, né? Eu lido com os meus alunos que são adolescentes, eles acham que eles são tudo ET, né? Tudo feio. Tudo feio, né? Porque essa espinha no meu rosto, porque eu nasci com a orelha de abana do meu pai, esse cabelo bichado. Gente, não existe ninguém feio. Vamos cuidar, peraí. As pessoas, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos de bom. Né? Então, se a minha orelha eu não gosto, eu vou lá e corto o cabelo de um jeito que ela não apareça. Pronto. Né? Tem coisas que eu não consigo mudar, né? Quem é muito baixinho, não vou esticar a pessoa, né, para ela crescer. O que cresceu muito não dá para encurtar. Mas existem truques no vestuário que fazem com que o disfarce aconteça. Pronto. Então, são coisas tão bobas e que, de repente, você escuta alguém reclamar e você fala, dá um conselho desse, fala alguma coisa assim, pronto, a vida da pessoa muda. Ela olha e fala, nossa, mas não é que é verdade? Né? Eu me lembro uma vez, isso faz muito tempo, mas eu tenho memória boa, eu falo que tenho memória de elefante. A Elba Ramalho, no auge, né, da carreira dela, ela disse que ela achava que tinha as pernas finas e ela tinha sido eleita a mulher das pernas mais bonitas do Brasil na época. E ela falou que achava as pernas dela horríveis, tá? E que um estilista ensinou um truque da saia ser bem curtinha. Porque como a coxa era mais grossa, então dava a impressão que ela tinha uma perna mais roliça, tal. Eu falei, nossa, gente, acho que eu vou adotar esse negócio também. Porque eu parecia um graveto, né? Vou encurtar essa saia. Não dava, meu pai não deixava. Mas, enfim, esse é outro assunto. Enfim, vamos lá. A vida, então, gente, é inesgotável. Nós não conseguimos burlar as regras de equilíbrio da vida, tá? O que importa é a gente prestar mais atenção, então, nesses nossos deveres. A razão, ela se ilumina pela reflexão a respeito da justiça e da bondade divinos. Sendo Deus mutuamente justo e bom, Ele dá a seus filhos o que merecem e precisam. Então, se nós paramos para reclamar o tempo inteiro, nós estamos desconfiando da boa vontade de Deus.
nós estamos deixando de ter fé, deixando de acreditar naquilo que é preparado para a gente. Então, eu acho que nós não estamos numa posição muito favorável para fazer isso, não. Né? Questionar, ficar falando, por que comigo? Cheio de mimimi, de lamentação. Não. Vamos arregaçar a manga e trabalhar, fazer o que nós podemos fazer, e sempre é tempo. Existem pessoas que falam assim, nossa, eu passei a minha existência inteira sem ajudar ninguém. A pessoa, sei lá, fez 80 anos de idade, nunca fez nada por ninguém, E às vezes no leito de morte dela ter se arrependido de alguma coisa, de um mal que tenha feito, ou ter feito as pazes com alguém que estava brigado, de ter perdoado alguém, ela resgatou tudo aquilo que ela achou que deixou de fazer. Né? Então parem para pensar nisso. Nós precisamos trabalhar o tempo todo. Não deu para trabalhar até no último momento? Que seja no último, então, vamos fazer alguma coisa. Né? Manifesta por eles, né, grande desvelo, né, na figura de moratórias e oportunidades de utilização do bem para retificar o mal. Então, quando Deus nos concede, né, essas nossas provas, vamos dizer assim, Ele está fazendo nada mais, nada menos do que dando a oportunidade para a gente pagar essas nossas dívidas, né, resgatar tudo isso. Um dia eu escutei uma senhora perguntando aqui, fazendo um questionamento, ela falou assim, bom, se todo mundo foi criado, né, igual, todo mundo, o espírito tem o mesmo padrão, tal, por que então essa história de um ter que pagar mais que o outro, um sofrer mais que o outro, tal? Porque com o passar do tempo, nós fomos adquirindo os nossos débitos. Né? Então, criados simples e ignorantes, nós fomos adquirindo as coisas erradas pelo caminho, né? Então, daí essas nossas provas, daí essa necessidade de precisar neutralizar tudo isso, de precisar evoluir. Porque senão, essa evolução que a gente tem que ter em mente é isso. Essa evolução acontece e não é só de agora, e acontece não só com seres humanos, com todos os elementos da natureza. Com os minerais, com os animais, com os vegetais, tudo está aqui com um propósito, tudo está aqui para ter uma figuração, né? Tudo é figuração no planeta. Então, todos têm a sua função, todos têm o seu jeito de ser, o seu jeito de agir e o seu propósito. Então, nós precisamos aproveitar todas essas coisas também, tá? Com sua razão esclarecida para essas reflexões, procure encarar seus deveres de modo positivo. O trabalho não é um castigo, mas é uma forma de, assim, ter um progresso coletivo útil. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente pensa no nosso trabalho, só no trabalho de busca do ganho, né, de dinheiro. O trabalho que nos dá esse poder, essa coisa do salário, de você conseguir se manter, né? Mas esse trabalho que a gente está dizendo aqui não é só esse trabalho, né? É o trabalho que nós precisamos fazer para conseguir evoluir, né? O trabalho da nossa evolução. Não busque folgas demais, para não gastar mal o tempo que é precioso, que a misericórdia divina lhe facultou. Então, quem é ocioso demais, aquele que não tem tempo para nada, é aquele que nunca faz nada, né? Nunca desempenha nada. Se você precisar de um favor, peça para uma pessoa muito ocupada, porque aquela que é desocupada, ela vai te dar uma desculpa e no momento de te prestar o favor, ela vai falar que não pode. Tá? Então, as pessoas, quanto mais afazeres elas têm, mais conta do recado elas dão, mais elas conseguem fazer. Tem gente que fala assim, nossa, mas a pilha não acaba nunca, né? Porque consegue fazer um monte de coisas, é multitarefas, como assim? Eu não consigo fazer nada. E é ruim porque, às vezes, eu até confesso que de vez em quando eu me vejo numa situação assim. Eu olho para trás e vejo que eu já desempenhei muito mais coisas, muito mais tarefas. Hoje eu já me vejo um pouco mais estagnada, mas eu acho que é próprio dessa questão da nossa idade, que vai chegando um pouquinho, né? E você vai perdendo um pouco das energias e você já não consegue mais desempenhar tantas tarefas quanto você gostaria. Você até tenta, a cabeça quer, mas o corpo não acompanha, né? Então, aí fica um pouquinho mais difícil, tá? Veja nos irmãos de trato difícil que são seus credores de erros do passado. Então, quanto mais difícil for a pessoa que você convive, melhor para você. Porque você vai ter a oportunidade de resgatar esse débito que você tem rapidinho.
né? Basta querer, basta fazer a sua parte. Você tem condições de amparar, compreender e perdoar. Todos nós temos a condição de amparar, de compreender e de perdoar. Dessas três palavras, eu acho que a mais difícil é o perdão. Porque o perdão, ele não pode ser da boca para fora. Ele tem que ser de dentro para fora, né? Ele precisa acontecer no coração primeiro, para depois sair pela boca, eu te perdoo. Aquela frase, eu te perdoo, mas não esqueço, esquece, é furada, não vai resolver muito não, tá? E perdoar não é fácil, né, gente? Perdoar 70 vezes 7, cada coisa, cada item, a cada minuto, a cada segundo, é bem complicado, né? A gente fica com aquela coisinha da mágoa, do ressentimento, aí acaba adoecendo, não sabe por que ficou doente, né? Mas tudo isso está sempre atrelado a esse tipo de coisas que a gente sofre por não aceitar, né? Por que eu preciso perdoar as pessoas? Porque alguém fez alguma coisa pra mim, que eu achei que eu não merecia, né? E eu não merecia por quê? Porque eu ainda tenho orgulho e eu acho que eu sou uma pessoa perfeita e não mereço sofrer aquilo. Quem sou eu para achar isso, Jesus amado? Ninguém. Façam o que quiserem comigo, tá? Tô aqui, ó, à disposição, né? Vou fazer o quê? Não é verdade? Então, assim, a gente precisa não virar capacho dos outros, ser tapete para todo mundo pisar em cima, não. Mas a gente precisa observar que o que os outros fazem para nós, né, é a lei de ação e reação. Fez para você, vai bater em você e vai voltar para lá. Pronto, simples assim. Pode não ser no mesmo momento, pode não ser imediatamente, mas essa cobrança vai aparecer, né? O plantio é certo e a colheita mais certa ainda, né? Quem planta vento vai colher tempestade, não tem como, tá? Seu exemplo de conduta digna pode ser um farol nas existências dos que rodeiam você. Então, quem está ao nosso redor, mais uma vez falando de exemplo, né? Nós precisamos dar o nosso exemplo da melhor maneira possível. Porque quem está à nossa volta nos observa o tempo inteiro. E as pessoas que são muito transparentes, né? Eu sou uma pessoa assim. Eu não consigo enganar ninguém. Porque se eu não estiver bem com alguma coisa, é nítido, notório. As pessoas chegam, o que você tem? O olhar fala, não adianta. Então, eu já tentei até fazer uma escolinha dramática, né, de arte, assim, para tentar disfarçar. Não dá, não consigo, porque, né, enfim. E nós somos exemplos. Então, assim, se você às vezes conta por que você está triste, você vai falar assim, nossa, mas eu fiz esse papel mesmo de ficar triste por conta dessa besteira? Eu me deixei contaminar por quem quer me derrubar mesmo? Não. O melhor escudo que nós temos para inveja é o sorriso, gente. Acabou. Chega aqui, ó, sorri, neutraliza, ó, bate lá e acabou. Vai ficar na pessoa. Não vai ficar Às vezes ficam uns resquíciozinhos, né? Mas tudo bem. Eu tô sempre manquitola, né? É o olho, é o pé, é o braço. É cada hora um negócio diferente, mas não tem problema não. Estamos na luta. Identifique em cada crise uma chance de se superar. Então, cada vez que a gente passar por uma coisa difícil, é uma chance que nós temos de nos superar, de superar a nossa dificuldade, de dar a volta por cima e, principalmente, de se acontecer de novo aquela mesma situação, nós nos sentirmos fortes, preparados para enfrentar da melhor maneira possível. Se a vida lhe exige certos tributos, você pode e deve dá-los. Submeta-se aos desígnios superiores e faça o seu melhor. O dever bem cumprido é seu passaporte para a felicidade. Olha que coisa linda. Então, assim, as pessoas vivem buscando a felicidade, né? E eu me lembro, eu era menina ainda, e meu pai falava sempre isso. Ele falava assim, não existe felicidade, existem momentos felizes. E é verdade. Nós não estamos vivendo num mundo feliz. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Como é que eu posso ser feliz o tempo inteiro? Né? As nossas dificuldades, as nossas agruras, elas vão acontecer o tempo inteiro. O dia tem 24 horas. Se você conseguir ser feliz, 4 horas, nossa, você tá arrebentando, amigo, né? Tá demais, não é verdade? Então, que às vezes nem dormindo, né, gente? A gente dorme, tem pesadelo, vai viajar aí, ó, vai trabalhar em algum lugar que não foi muito bom, a hora que você volta, você fala, meu Deus, passou um caminhão em cima de mim, né? Enfim, nós precisamos buscar aquilo que nos faz bem, porque se sentir feliz, se sentir em paz, é bom, né? A gente fica leve. Parece que o corpo da gente flutua, você fica se sentindo bem. E quem se sente bem, quem se sente feliz, tem vontade de ajudar o próximo mais ainda.
né? Então, essa é a gasolina, esse é o combustível para você ajudar o seu próximo. Você ficar bem, porque aí você consegue fazer o melhor para o seu semelhante também. Muita paz a todos. Hoje eu falei demais da conta, desculpa, gente. Deixa eu guardar. Vou ter que beber uma aguinha aqui, olhar o bico, eu me empolguei. Obrigada, imagina. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? O tema foi bem, né? Vixe, claro. Já vai falar. A Sandra puxa a fila. Que bom, graças a Deus, né? Ouvindo tudo aquilo que foi colocado, eu gostaria até de convidar as pessoas a lerem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as causas das aflições. Então, lá está dizendo causas atuais e anteriores. Então, a gente sempre se coloca como vítima e mal sabe que se a gente não fez e já viu o resultado, né, aqui, é porque teve causa anterior. Né? E aquela questão assim, por que acontece comigo? Exatamente. Essa é uma questão que é uma pergunta enfraquecedora, porque aí a gente está como vítima. Exatamente. Né? Então, assim, os que não conhecem os princípios da doutrina espírita, e esse capítulo especificamente, vai se colocar assim como vítima. Por que comigo? São os coitadinhos, né? Agora, eu aprendi que existe uma pergunta fortalecedora. Para quê? Então, para que eu estou vivenciando isso? Então, aí a gente vai vendo que é para a gente se tornar pessoas melhores. A gente está aqui nesse planeta de provas e expiações em aprendizado. Esse planeta é uma grande escola. Agora, a gente pode estacionar, como você falou, né? E voltar do mesmo jeito que a gente chegou aqui. Exatamente. Ou então a gente vai voltar com um degrauzinho acima, né? Então a gente vai galgando esses degraus e que a gente possa fazer isso nessa ainda. Exatamente. Né? Sem desperdiçar o tempo. Né? Exatamente. Obrigada, viu, Sandra? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Não? Gente, muito obrigada, Obrigada, viu? Bom, depois de todo esse aprendizado, agora é o nosso momento de doação. Que a gente possa sentir esse calor doce, amoroso, carinhoso, saindo de nós e indo de encontro aos nossos irmãos. Irmãos que estão encarcerados, pois ainda não compreenderam seus desígnios divinos, o caminho do bem e do amor. Irmãos que se encontram em hospitais, ou ainda doentes mesmo em seus lares, que eles possam ser sustentados nesta prova tão difícil. Que esse nosso amor e o nosso carinho envolvam a todos os nossos irmãos que se encontram em regiões de conflito, para que todos possam encontrar a paz. Que esse nosso amor e o nosso carinho envolvam a todos os nossos amigos, parentes, familiares, a todos aqueles queridos aos nossos corações, envolvendo o lar de cada um, inundado de luz, de paz, de amor. E que agora o nosso amor e o nosso carinho se expanda e envolva todo o nosso querido planeta Terra, este planeta que é a nossa escola e também o nosso lar, que nos possibilita aprender, crescer e evoluir sempre. Obrigada, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Mestre, pelos ensinamentos que recebemos sempre, e aos companheiros da espiritualidade maior que aqui estão, aqueles que nos acompanham sempre e que nos orientam sempre para o caminho do bem e do progresso. Obrigada, que assim seja, graças a Deus.
Que agora a gente possa permanecer, né, nesse estado de paz e de tranquilidade enquanto a sala de passe vai ser preparada. Obrigada a todos, uma boa tarde.